Bom, meus queridos, hoje a gente vai responder algumas questões do Enem de nível intermediário. Essas questões de hoje, até ficou 2019 ali, mas são de 2018, ok? A próxima parte será 2019. Essa questão aqui, ela fala dessa estrutura, que eu vou chamar aqui estrutura A, só para separar, e estrutura B. Temos duas estruturas aqui. Se você prestar atenção, a estrutura B, quando a gente analisa um composto que tem isomeria, vocês vão ver que a questão fala sobre isomeria, você vai pegar a ligação dupla. Veja que os ligantes da ligação dupla aqui nessa estrutura estão do mesmo lado. Se você passar uma reta aqui, ó, se você passar uma reta aqui na ligação dupla, você vê que os ligantes estão do mesmo lado, do lado de cá, no mesmo plano. Já se você passa uma reta aqui nessa ligação dupla da estrutura A, estrutura B, o que é que você percebe? Que eles estão em lados opostos, estão numa transversal. Tranquilo? Então, a gente chama essa estrutura A de trans e a estrutura B de cis. Trans é quando os ligantes estão na transversal e cis quando os ligantes estão no mesmo plano. Tranquilo? E se vocês observarem aqui, da estrutura A para a estrutura B, da estrutura trans para a estrutura cis, a cis ela é menor. Olha o tamanho dela aqui, ó. Houve uma compactação, quase não sai o nome, entre a cis e a trans. Quando sai das trans para a cis, ocorre uma compactação. A estrutura diminui. E é isso que a questão B está falando, alternativa B. Ó. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do ar, que é justamente o que o texto está falando, sobre a incidência de luz sobre essas substâncias e ocorre a transformação de uma em outra, ok? E isso ocorre a isomeração, porque são isômeros, possuem a mesma fórmula molecular, e a estrutura cis, sendo a forma cis do polímero mais compacta do que a trans. O tamanho aqui já está mostrando. Esse aqui é bem maior. Quando se transforma na estrutura B aqui, a estrutura cis, né? Você vê que o tamanho diminui. Tranquilo? Questão bem de boas. Olha essa. Essa questão aqui fala que foi encontrada uma pilha, tal. Aí diz assim, essa pilha é constituída de um pequeno vaso de barro, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída pelo ácido, e uma tampa de betume. Aí daqui os valores do potencial padrão de redução do ferro, do hidrogênio, do ácido, né? E do cobre. Aí diz, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Bom, quando a gente pensa em cátodo, a gente pensa que cátodo reduz. Consoante, consoante. Cátodo reduz e ânodo oxida. Cátodo reduz, consoante, consoante, ânodo oxida. Dessas estruturas aí, quem é que vai reduzir? Que tiver maior potencial de redução. Ânodo oxida. Aí o cara vai, pega aqui e olha que o cobre tem maior potencial de redução. Chega aqui que quem é o cátodo, já que o cátodo reduz, é o tubo de cobre. Muita gente acertou essa questão, mas não entendeu bem o significado dela. Não entendeu bem o significado do que é o cátodo e do que é o ânodo. Ok? O cátodo é o local onde ocorre a redução. E o ânodo é o local onde ocorre a oxidação. Se nós observarmos aqui, quem reduz aqui, na verdade, é o ácido. Porque, ó, o ferro foi corroído pelo ácido. Então, o ferro oxidou. Então, como o ácido oxidou o ferro, o ácido reduziu. O cobre nem oxidou, nem reduziu. Mas a oxidação, ou a redução do ferro, ocorreu aqui, a redução do ferro, ocorreu aqui, desculpa, a redução do ácido, já que não é um metal,
ocorreu aqui no cobre. A redução do ácido ocorreu no cobre. Como o cobre é o cátodo é o local onde ocorre a redução, o tubo de cobre é o cátodo. Ok? Porque o cátodo é o local onde ocorre a redução. Mas não significa que o cobre reduziu. Quem reduziu foi o ácido aí. Então, toda vez que você não tiver um metal, tome cuidado e observe quem é que está reduzindo realmente. Observe aqui que o ácido corroeu o ferro. Então, o ácido reduziu, o ferro oxidou. Tranquilo? Essa aqui também é tranquila, só que tem que ter um pouquinho de atenção. Bom, aqui fala da oxidação da glicose e que ela é utilizada para atividade muscular. A energia produzida na oxidação da glicose, 40% dessa energia é utilizada para atividade muscular. 40%. Vamos botar esse 40% assim para vocês não se atrapalharem no final. Pergunta o seguinte. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoules, é mais próxima de. Como é que você faz uma questão dessa, meus queridos? Como é que vocês fazem? Observem aqui que nós temos 1 mol de glicose, ok? E 1 mol de glicose está produzindo aqui, está liberando 2.800 quilojoules. Só que você tem que descobrir quantos gramas equivalem a esse mol de glicose. Como é que você descobre isso? Fazendo o cálculo da massa molar. A questão já deu tudo certinho aqui. Deu a fórmula da glicose, C6H12O6. Deu o valor da massa de cada elemento, carbono, hidrogênio e oxigênio. E é só você calcular a massa molar. Como é que a gente faz isso? C é 12, mas tem 6 carbonos. 6 carbonos vezes 12. Hidrogênio tem 12 carbonos. Cada hidrogênio vale 1. E oxigênio tem 6 carbonos. Cada oxigênio vale 16. Esses valores estão aqui. 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16 dá 180 gramas por mol. Significa dizer que 1 mol de glicose tem 180 gramas. Então, eu posso substituir esse 1 mol aqui por 180 gramas. Eu digo que 1 mol libera 2.800 quilojoules. E posso dizer também, uma regra de 3, 180 gramas de glicose, que equivale a 1 mol, libera 2.800 quilojoules. A questão não quer saber a quantidade de energia que 180 gramas de glicose produz. Ela quer saber a quantidade de energia que 1 grama de glicose produz. 1 grama de glicose produz X. Faço a regra de 3. 2.800 dividido por 180, 15,6. Aí é que o bicho pega. Porque você pode olhar aqui 15,6 e se empolgar. Acertei, pá. Só que lembre que a questão quer saber para atividade muscular. Para atividade muscular, não é toda a energia, é 40%. Então, você vai pegar desses 15,6, 40%, que é 40 dividido por 100, né? Dá 0,4, 0,4 vezes 15,6, 6,2. Alternativa A. Cuidado, se você esquece do 40%, perdeu a questão. Essa questão aqui fala assim, células solares à base de TiO2, sensibilizadas por corantes S. Corante é o S, ok? O S é o corante. São promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante é dissolvido sobre o TiO2 é responsável por absorver a energia luminosa. E o corante excitado, corante excitado é o S com asteriscozinho, é capaz de transferir elétrons para o TiO2. Um esquema dessa célula e o processo envolvido estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em elétrica ocorre por meio da sequência de reações. Então, nós vemos aqui a sequência de reações A1, onde
o TiO2 com o corante adsorvido recebe a energia eletromagnética aqui do Sol e se transforma no corante aqui excitado. O corante excitado aqui reage, libera um elétron. E aí a terceira etapa, o íon aqui, o corante que perdeu o elétron, né, reage com I, e o que é que forma? TiO2S. O corante, veja que essa estrutura e essa são iguais. Tá entendendo? Então, o corante foi regenerado aqui. Lembrando que o corante é só o S. O corante foi regenerado. Então, ele pergunta, a reação 3 é fundamental para o contínuo funcionamento da célula, pois regenera o corante. O corante é fundamental para a reação acontecer. Então, regenera o corante. Tranquilo? Aí a reação vai ocorrendo aí uma atrás da outra e vai poder reagir novamente. Então, aí é mais uma observação, não é difícil, mas tem que ter um bom olho aí, uma boa percepção. Essa questão aqui, ela fala dos tensoativos. O Enem ama falar de tensoativos. Que são substâncias anfifílicas. O que são substâncias anfifílicas? São substâncias que possuem um lado polar e outro apolar. Um lado que é hidrofóbico, tem pavor de água, não gosta de água, e outro lado é hidrofílico, ama água. Okay? Aí ele fala aqui de um tensoativo que era muito utilizado, mas depois foi substituído, porque causava problemas ambientais. Olha aqui por que ele causava problemas ambientais. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo. As ramificações dificultam a degradação. Então, ramificação. Carbono terciário e ramificação. São as características desse hidro ou desse tensoativo. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis e de cadeias lineares. Observe, os tensoativos que foram colocados no lugar dele, que tem cadeias lineares, cadeias mais retas, ok? Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no meio ambiente? O que é que eu vou procurar? Ramificações, carbono terciário. O que é um carbono terciário, professor? Carbono que está ligado a outros 3 carbonos, ok? Terciário. Então, aqui, a gente vê essa estrutura aqui, por exemplo, ó, linear, estrutura linear, não tem carbono terciário aqui, só um. Essa estrutura aqui, completamente linear, não tem ramificações. E aí, essa estrutura aqui, tá vendo essa parte aqui que tem um 15, ó? Essa parte se repete, se repete, se repete, se repete. Então, também é uma estrutura linear, não tem ramificações. Já a B e essa tem ramificações. Né? Tem aqui carbono terciário. 1, 2, 3, 4. Mas veja que essa é bem mais linear do que a letra B. E a letra B tem um carbono terciário, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem mais carbonos terciários e também é uma estrutura menos linear, mais ramificada. Tranquilo? Então, letra B. O grafeno, vai falar do grafeno aí. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Existem 4 tipos de hibridização. AsP, AsP1, sp2 e sp3. Só pensar, sp, carbono, vai ter um ligante. sp2, o carbono vai ter 2 ligantes. sp3, o carbono vai ter 3, o sp2, o carbono vai ter 3 ligantes.
E sp3, o carbono vai ter 4 ligantes. Tranquilo? Observe. Quantos ligantes esses carbonos têm aqui? Vou pegar aqui. Isso aqui continua, viu? Aqui é só um pedaço. Esse carbono aqui que eu pintei de vermelho, vamos ver os ligantes que ele tem. Vamos ver os ligantes que ele tem. Tem 1, 2, 3. Quem tem 3 ligantes? sp2. Olha aqui a letra B. sp2. Pronto. Estrutura aqui bem tranquila, ok? Sem nenhuma dificuldade. Trigonal plana é justamente a geometria. Mas aqui você descobrindo que era sp2, já matava a questão. Essa questão tem uma pegadinha muito interessante. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha a rainha da operária. Aí diz assim, ó, a rainha produz o sinalizador químico como ácido 9 hidroxidec 2 enóico. Enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10 hidroxidec 2 enóico. Meu irmão, que vai ter gente, eu acho que teve de gente que errou essa questão. Veja, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença. Olha o que muita gente colocou aqui, ó. Olha o que muita gente colocou aqui. Contagem de número de carbono, porque viu 9 e viu 10. Diz aqui tem 9 carbono, tem 10. Então a diferença é a quantidade de carbono. Mas não é. Veja que a cadeia aqui é DEC. Se vocês observarem aqui, a cadeia é DEC. DEC 2 enóico. E aqui também, ou seja, a cadeia carbônica tem 10 carbonos. Só que o hidróxido nas operárias, o hidróxido está no carbono 10. E o hidróxido na cadeia, nas abelhas rainha, né, está no carbono 9. Uma está no carbono 10 e outra está no carbono 9. Então, aqui a diferença é o quê? Fórmula molecular? Não. São até isômeros, têm a mesma fórmula molecular. Identificação do tipo de ligação, contagem, identificação dos grupos funcionais, não. Na fórmula estrutural. Na fórmula estrutural. O hidróxido em um está no carbono 9 e outra está no carbono 10. Então, é isso que diferencia. Ok? Então, essas são as questões aí de nível médio, intermediário, da prova do Enem 2018. Próxima aula, a gente vai falar da prova do Enem 2019, as questões também de nível intermediário. Valeu, papai!